Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do grupo Miltons Ensina. E hoje, no nosso último dia do ano, a nossa última aula do ano de 2022, a Miltons Ensina traz para vocês, olha que coisa mais linda, essa frasqueira multiuso com abertura expansiva, tá? É uma peça sensacional, muito utilitária e tenho certeza que vai fazer muito sucesso aí no ateliê de vocês, certo? Para que a gente entre 2023 fazendo muito sucesso com as nossas peças utilitárias, tá? Então eu vou passar a lista de materiais para vocês, já apresentando os cortes, então anota direitinho aí todas as medidas, porque é muito importante que as medidas estejam corretas. Pessoal, vamos lá então. Lembrando que essa é uma aula gravada, e que vai ficar aí pra gente aí no grupo da Miltons Ensina, no YouTube, 2023 inteiro, e aí esse vídeo fica vitalício, certo? Então eu vou passar as medidas já mostrando os cortes para vocês, certo? Ó, aqui a gente tem uma faixa de 9 por 38, uma vez no tecido principal e uma vez no forro, tá? Então ela tem 9 por 38. Aqui eu estou usando já um tecido matelaçado, ele é da coleção Marmorizados, Tricoline Marmorizados Matelaçados da Miltons, tá? Aqui ele já tá estruturado e quiltado. Caso vocês não estejam utilizando os tecidos matelaçados, é necessário que use uma manta e um TNT para que a peça tenha mais estrutura, certo? Então, passadas as medidas dessa, nós vamos para 2 zíperes de 42 centímetros, duas tiras de 42 por 3 centímetros no tecido principal matelaçado e no forro, duas vezes, 3 por 42. Aqui eu tenho duas vezes o corpo da nécessaire, que seria frente e costas, tá? Então, aqui o que que a gente faz? Aqui vocês vão cortar duas vezes 27 centímetros por 15 centímetros e meio de altura. Na parte superior eu dei uma leve arredondada, apenas para quebrar esse bico aqui, ó, esse retinho. Na parte inferior, seria a parte de baixo, vocês podem deixar ela assim quadradinha. Somente na parte superior é que vocês vão dar uma leve arredondada, tá? Então, lembrando novamente, ele tem 27 centímetros por 15 centímetros e meio de altura. Então, duas vezes, tá? No tecido principal estruturado e duas vezes no forro. Para a parte de baixo do canal do zíper, a gente vai usar uma vez 13,5, aqui, deixa eu só pegar aqui certo, 13,5 por 45, uma vez no tecido estruturado matelaçado e uma vez no forro, tá? Então, repetindo, ele tem 45 por 13,5 de altura. Esse seria a parte de baixo do canal do zíper. Aqui a gente também vai usar uma linguetinha, tá? Aqui eu estou usando uma alça chique, ela tem 3 por 8, né? 2 cursores, aí vocês podem usar o cursor da preferência de vocês, e uma tira, tá? Uma alça chique também de 26 centímetros. Pessoal, espero que vocês estejam ouvindo bem, que esteja tudo bem. Eu estou bem rouca, né? Porque eu estou acabando de sair de uma gripe bem forte, mas tá tudo bem já. Então, esses são os materiais que a gente vai utilizar nessa aula. É uma peça rápida de fazer, né? Ah, e um detalhe também, eu vou usar vivo nessa peça, né? Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Então, aqui, ó, eu tenho um vivo, tá? Então, eu encapei o espaguete,
com um tecidinho da minha preferência, que eu estou usando o espaguete encapado com o mesmo tecido do forro. Nessa outra eu vou usar um da mesma, também do mesmo tecido do forro. Então, aí é a medida da parte principal, frente e costas, tá bom? Aí, para quem não sabe usar espaguete, para quem não sabe usar ao vivo, a gente tem vários vídeos aí no canal da Miltons Ensina, ensinando vocês a fazerem esse vivo usando o espaguete, certo? Então, como eu estava dizendo para vocês, é uma aula super rápida, é uma peça bem gostosa de fazer, né? E é uma peça muito utilitária. Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar de fazer e vão vender bastante. Pessoal, vamos lá então. Ó, aqui eu já dei uma adiantadinha, tá? No meu zíper, mas eu vou explicar direitinho para vocês como é que eu faço esse canal do zíper da nossa frasqueira com abertura expansiva, tá? Aqui eu vou estar usando a faixa do meio, que é aquela faixinha de 9 centímetros por 38 e as duas faixinhas de 3 por 42, tá? Então, assim, ó, da parte superior para dentro, eu fiz uma marcação de 3 centímetros aqui, ó, nas duas extremidades, certo? Isso tanto na faixa do meio, de 9 centímetros, como nas duas faixinhas de 3 centímetros. Aí, o que que eu fiz? Nessa minha marcação de 3 centímetros, eu posicionei o zíper, direito do zíper com direito do meu tecido principal. E o que que eu fiz? Eu fiz aquela dobrinha, ó, vou tentar mostrar aqui bem pertinho para vocês, tá? Eu só dobrei aquela pontinha para dentro, aqui, do zíper, o tecido ele é preto, o zíper preto também, não sei se vai estar dando para ver certinho, né? Mas eu acredito que sim. Então, assim, esse meu zíper aqui é com esse desse lado e esse outro zíper é desse lado. Então, eu coloquei os dois zíperes, ó, um na faixa de 9 centímetros, outro na faixa de 3 centímetros, tá? Então, vocês entendem que a gente precisa disso aqui, ó. E, importante, o zíper, ele precisa, marcamos 3 centímetros, então a gente vai posicionar exatamente nesses 3 centímetros, certo? Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui separado. Eu vou pegar essa minha faixa aqui, ó, de 9 centímetros e vou pôr o forro, tá? Então, de cada lado da minha faixinha aqui, eu tenho um zíper, ó, vou mostrar aqui bem pertinho para vocês, a marcaçãozinha virada, e vou pegar aquele nosso forro de 9 centímetros por 38, aqui, ó, vou posicionar direito com direito. Aqui, ó, eu posicionei o zíper e passei uma costura de segurança, tá? Não precisa, nesse momento, ser com o calcador de zíper. Agora sim, ó, posicionando o forro, aqui o meu forro, eu sempre gosto de cortar o forro um pouquinho maior, tá? Para que a gente tenha certeza que vai prender tudo. Eu vou pôr uns alfinetes aqui, ó, e vou prender esse forro. Eu viro agora, ó, para o meu lado do avesso. Por quê? Porque fica mais fácil para eu passar essa costurinha de segurança. Então, eu vou passar uma costura de segurança em toda a volta. Lembrando que é só uma costura de segurança, tá? Eu não estou passando ainda com o meu calcador do zíper. Aqui eu vou mostrar para vocês o porquê que eu vou passar essa costura de segurança, ó, nesse forro. Então, eu passo em toda a volta. Ó, passei. E vou deixar apenas a parte inferior aberta, que é por onde a gente vai desvirar a peça. Só que antes da gente desvirar a peça, agora o que que eu faço?
Eu vou trocar o meu calcador, vou colocar um calcador de zíper. Ó, que é um calcador mais estreitinho. Que é importante a gente trocar o calcador para que o zíper fique bem certinho, tá? Ó, esse parafusinho ele tá bem duro, às vezes ele escapa da minha mão. Só que antes, pessoal, antes de eu passar essa costura agora com o calcador de zíper, eu vou dar uma leve arredondada aqui, ó, na parte superior aqui da minha faixa. Porque ele redondinho, ele fica mais bonitinho, né? Então, eu vou pegar uma tampinha, vou pegar uma reguinha, aquela reguinha que eu gosto de arredondar as peças. Mas aqui, como ele é muito pequenininho, a gente pode usar uma tampinha até o fundinho da linha, tá? Então, eu vou pegar a minha e vou mostrar para vocês aqui como que eu faço. Pessoal, ó, peguei lá a minha tampinha e vou só dar uma leve arredondadinha aqui, ó, na parte superior, tá? Vou só quebrar essa pontinha arredondadinha, mas vamos tentar deixar os dois lados iguais, tá? Para que fique os dois lados bem bonitinho. Ó, dá uma olhadinha, se um lado tiver maior que o outro, a gente vai lá e mexe. Pessoal, eu não sei se essa aula vai ficar boa, tá? Eu tô fazendo sozinha. Hoje não tem ninguém aqui para me ajudar e eu tô sozinha. Então eu vou tentar fazer o melhor para vocês. Caso também não dê certo, a gente grava depois de novo, tá bom? Vamos lá. E meninas, meninos, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Eu ainda tenho alguns kits iguaizinho essa daqui, tá? Então aqui aqui ela foi feita com nosso linho. É um linho matelassado exclusivo Miltons, ele é todo de quadradinho e com o tecido patchwork. Então, se caso alguém tenha interesse nesse kit, eu ainda tenho 3 kits dele, tá? Aí é só me chamar ou deixar aí nos comentários que gostaria de receber esse kit, que aí eu entro em contato com vocês, tá? Agora, ó, eu vou passar a costura com o pé de zíper. Tô indo pelo avesso, porque eu estou vendo exatamente as costuras que eu já fiz, as costuras anteriores, ó. E o meu calcador, ele vai encontrar o risquinho que eu fiz aqui. Então, eu vou seguir esse risquinho que eu fiz para arredondar essas pontinhas, ó. Esse risco vai ser o meu guia para que eu faça certinho essa curvinha, tá? Ó. Devagarzinho aqui em cima do zíper, ó. E eu passo essa costura para deixar o zíper um pouquinho mais estreito. Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui de pertinho, tá? Então eu fiz esse arredondadinho e segui esse risco como meu guia. Então pode ver que a costura ela tá um pouquinho mais para baixo, certo? Agora eu vou cortar esse excesso, esse redondinho aqui, eu vou cortar e vou dar uma refiladinha aqui no excesso do forrinho também, e nós vamos desvirar essa peça. Pessoal, ó, então eu tirei o excesso. Vamos lá, pessoal, ó, então eu tirei o excesso do tecido dos dois lados e cortei o excesso de cima, aquele arredondadinho que a gente fez, né? E agora eu vou desvirar aqui, ó, pela parte inferior que ficou aberta, certo? Então dei uns piquezinhos bem de leve aqui nas pontinhas. Quem quiser cortar com a tesoura de picotar pode também. De vez em quando eu vou dar uma paradinha no vídeo, porque eu acabo ficando sem voz, né? E aí a gente vai desvirar agora aqui, ó, pela essa parte inferior. A gente desvira com bastante cuidado, tá? Com bastante carinho, para que a gente não desestruture as costuras, tanto do zíper, né? Como do próprio tecido. Então vamos lá, devagarzinho, como o tecido é um tecido estruturado e a gente tem uma faixa estreita, então a gente precisa ter um pouco mais de cuidado.
Cuidado, um pouco de paciência, né? Para que saia aí no capricho, tá? Para que não esgarce as costuras, ó. Então eu vou abrindo e vou puxando com bastante cuidado, tá bom? Ó, até o final. Finalzinho, a gente pega um hashi, né? E empurra essa ponta. Aí. Vamos lá. Ó. Ó, tô desvirando aqui toda a minha peça. Aqui agora eu vou precisar dar uma empurradinha com o meu hashi. E o ferro, tá, pessoal? O ferro de passar é muito importante nessas horas para que a gente passe tudo. Ó, meu hashi tá longe, peguei a caneta aqui. E vou dar só uma empurradinha com o fundo da caneta, tá? Não tô empurrando com a ponta da caneta, não. E aí a gente vai pro ferro de passar, ó, pra gente passar tudo isso aqui e deixar bem bonito. Aqui a gente precisa observar se os zíperes aqui, ó, se eles estão na mesma distância, tá? Que aqui é muito importante para não ficar desalinhado. Aqui, ó, os dois, um de cada lado. Vendo, é importante nessa hora a gente dar uma observada e ver se tá tudo certinho aqui. Às vezes ele dá uma diferença assim de meio centímetro, um pouquinho menos que meio, tudo bem, não tem problema. Tá? A hora que a gente colocar o outro lado, a outra faixa, né, não dá problema nenhum. O problema é que não pode ficar uma diferença muito grande, né, de um lado do zíper para o outro. Então tem que ficar tudo certinho, ó. Ver se vocês conseguem dar uma olhadinha, tá? Agora a gente passa bem o ferro, olha aqui o forro, para que a gente possa rebater toda essa extensão da peça, tá? Ó. Então eu vou lá passar, deixar bem retinho. E já vou trocar a minha linha de cima também, que a linha é super importante. Aqui eu já estou usando uma linha no tom do tecido do forro. E aqui na parte superior também, agora eu vou pôr uma linha mais escura. Tá, gente? Linha muito importante para um acabamento mais perfeito. Pessoal, ó, então eu passei bem, alinhei, tá? Ó, deixei ele retinho. E agora eu troquei a minha linha de cima. E aí eu vou passar uma costura rebatendo nosso zíper. Ó. Eu vou rebater aqui na parte redondinha, devagar, para que fique tudo certinho, tá? Ó, venho fazendo esse contorno e vou rebater toda essa peça. Feito isso, reserve. Vamos reservar. E agora o que nós vamos fazer aqui, ó? Aquelas nossas duas faixinhas de 3 centímetros por 42. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar o forro, tá? Então, ó, vou posicionar direito com direito, direito do meu tecido do forro com direito do tecido matelaçado, ó. Aí, o que eu faço? Eu sempre passo primeiro uma costura de segurança, tá? Ó, eu venho. Para isso, costura de segurança ela é importante para que a gente não fique puxando e esticando o tecido na hora que a gente estiver usando o calcador de zíper. Porque acontece muito da gente puxar, aí a gente estica demais os tecidos e acaba desalinhando, tá? Então a gente tem peças que a gente fala, nossa, eu entortei na hora do zíper. É exatamente por isso que a gente passa uma costura de segurança, para que a gente não entorte
esse canal do zíper, tá? Então, ó, direito com direito, eu venho, passo minha primeira costura, que é uma costurinha de segurança. E aí sim, depois que eu passei essa costura de segurança, eu venho com o calcador de zíper. Porque aí já está tudo no lugar, já está tudo certinho, eu não preciso ficar puxando esse forro, né? E nem esse tecido, ó. Então, agora eu vou trocar de novo, né? O pezinho pro pezinho mais estreito, que é o de zíper, ó. E vou passar a costura assim, para que esse zíper fique com uma costura mais estreita, mais bonita, né? Ó. Vem, vocês viram que aqui eu não puxei nada, né? Ó, eu tô seguindo o meu canal do zíper sem puxar tecido nenhum. Sem puxar tecido do forro e nem tecido principal. Isso é importante para que eles estejam sempre alinhados. Ó, passei com o calcador de zíper, agora eu vou jogar esse forro para trás. Vou passar a ferro também, ó. E vou passar uma costura para rebater o zíper e essa lateral também que ficou aberta, tá? Então eu vou lá no meu ferro e já volto aqui para mostrar para vocês. Pessoal, ó, então está aqui as duas faixas, tá? De 3 centímetros, com o forro já toda passadinha, ó, tá? Com o forrinho rebatido e os dois lados rebatido, tá? Então agora o que que nós vamos fazer, ó? Lembra daquela nossa faixa que nós fizemos primeiro, de 9 centímetros? Então, vamos lá. Aqui a gente precisa alinhar, ó, os zíperes, olha aqui, bem certinho. Zíper com zíper, tá vendo? Vamos prender com o alfinete, ó, alinha certinho. Vamos prender um primeiro. Depois a gente alinha o outro. Por que que a de 3 centímetros é maior do que a do meio, né? As de 3 centímetros são de 42 centímetros e a do meio é de 38, justamente para isso, pessoal. Para a gente ter essa margem de segurança tanto na parte superior como na inferior. Porque se eu passo uma medida muito exata, ali na hora da gente fazer esses encaixes aqui, ó, dificilmente, né? Ele vai dar certo. Por quê? Porque escorrega para lá, escorrega para cá, na hora de passar o zíper, na hora de passar o cursor. Então, com essa margem aqui de segurança, fica mais fácil, tá? Então, a possibilidade de errar é menor, ó. Então, segurei e vou passar o meu cursor dos dois lados. Aqui, se desalinha, se sai do lugar, a gente tira o cursor e passa de novo, né? Até aqui, porque, ó, a gente tem essa margem para baixo e para cima, e é isso aí. Ó, então agora eu vou passar aqui os meus cursores. E o canal do zíper tá pronto. Vamos ver aqui. Ó, passei um cursor, deixei ele lá, agora eu vou passar o outro lado. Não tem segredo. E se ficar alguma dúvida também, é só me chamar, pode mandar mensagem para mim. Ou deixar aqui também nos comentários, tá? Para quem tem o nosso projeto pago do kit mala expansiva Jade, gente, é o mesmo processo, tá? O que mudou são os tamanhos, que lá são 2 malas e aqui é uma frasqueira, certo? Então é isso aí. Ó,
Tudo certinho, os zíperes estão alinhados certinho, ó, vou trazer aqui bem certinho para vocês verem. Tá vendo, ó? Forro, canal do zíper, tá? A parte de cima. Aqui agora, o que que nós vamos fazer, ó? A parte de baixo, a parte aqui, ó, a gente pode alinhar, tá? Agora, a gente pode cortar aqui, deixar tudo do tamanho. Aqui, ó. Cortei só o excesso, tá? Ó, da parte de baixo. Ó. E deixei aqui o mesmo tamanho. Vou refilar todo esse meu excesso de tecido, que é o forro, ó, do forro. Como eu disse para vocês, às vezes eu deixo um pouquinho a mais no tecido do forro, para ter essa margem de segurança, né? Para o forro não correr e ficar sem forro. Então, mas ó, é coisa mínima, tá? Não precisa deixar muito, não. Não precisa cortar o forro muito maior, não. É só um pouquinho mesmo. Ó, refilo tudo, esse excesso, porque o excesso de tecido também, ele acaba atrapalhando a gente depois na montagem, né? Ó. Aqui. Na hora da montagem, eu tiro esse excesso certinho. Agora aqui, ó, gente, na parte de cima também tá maior. Você tá vendo que tá bem maior do que, né, a parte aqui, ó, do meio, tá? Então, o que que eu faço? Eu vou medir 1 centímetro aqui, ó, a partir do meu zíper, tá? No meu zíper pra cima, eu vou medir 1 centímetro. Vou marcar, deixa eu vir aqui. Aqui nessa minha reguinha aqui. Ó. 1 centímetro pra esse lado. Aqui do meu zíper aqui. 1 centímetro aqui. Então, das duas faixinhas aqui, ó, de 3 centímetros, a partir do meu zíper, tá? Onde terminou o meu zíper, eu fiz a marcação de 1 centímetro e cortei dos dois lados. Então, eu tenho 1 centímetro a mais depois que terminou esse meu zíper, ó. Olha aqui, ó. Tá? Então, aqui, ó, a partir do meu zíper aqui, deixa eu mostrar aqui certinho pra vocês. Ó, aqui, ó, que terminou meu zíper, eu deixei, tem 1 centímetro, um pouquinho a mais, tá bom? Então, é isso aí. Ó, canal do zíper pronto, todo refilado, parte superior e parte inferior, nós vamos reservar. Vamos reservar ou já vamos? Não, vamos reservar? Não, já vamos pegar aqui, ó, já vamos achar o meio da parte inferior. Eu dou um leve piquezinho e já vou costurar aqui, ó, meu puxador. Bem nesse meio aqui. Lembrando que esse puxador é um pedacinho de alça chique preta que eu estou usando, tá? De 3 por 8 centímetros. Já passo uma costura aqui nesse meu zíper, para ele não abrir, ó. Já passei aqui. Tá? Deixa eu dar uma refiladinha aqui. Então, aqui, ó, canal do zíper pronto. Vamos ver com quanto que ele finalizou? Ó, ele está finalizando com 35,5, tá? De faixinha a faixinha, tá? Não é aqui a parte do meio de 9 centímetros, então é essa faixinha de 3 centímetros. Isso é importante vocês medirem se ela realmente ficou com 35,5, por quê? Por conta da parte de baixo do canal do zíper, que eu já estou passando uma medida para vocês, tá bom? Porque senão, se der uma outra medida, aí vocês vão precisar medir a parte de baixo, ó. Então, costurei aqui, ó, meu puxadorzinho aqui, tá escuro, né?
sei se tá para ver certinho, ó, né? Costurei. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha parte de baixo do canal do zíper, já com o meu forro aqui também separado, ó. Então só vou relembrar com vocês a medida, tá? Então ele tem 45 por 13,5, tá? 45, ó, a parte de baixo tem 45 por 13,5. 13,5 porque foi o tamanho que ficou aqui, ó, o nosso canal do zíper. Então ele tem que estar na mesma medida, certinho, ó, tá? Então o que a gente faz agora? A gente costura direito com direito, aqui, ó, da parte inferior. Tô costurando aqui na máquina industrial, mas também na doméstica não altera medidas, tá? Então aqui a gente pode abrir um pouquinho esse zíper, ó. E aí nós vamos costurar aqui nas faixinhas, né? Ó, então eu venho, costuro aqui nessa faixinha. Aquele 1 centímetro que a gente deixou na parte superior do zíper é exatamente para isso, para a gente costurar, passar essa costura, tanto na doméstica como na máquina industrial. Então 1 centímetro é o suficiente, e é aquilo que eu falei para vocês, esse 1 centímetro já está na medida da minha frasqueira, tá? E aí, ó, ela forma um L, para que depois ele encaixe certinho na parte da frente e das costas da nossa frasqueira. Feito isso, ó, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o nosso forro de 45 por 13,5 e vou posicionar direito do forro com direito do tecido, do forro do tecido principal, tá? Então, ó, direito com direito do forro. E vou passar uma costura dos dois lados novamente. Ó. Esse meu forro, ele também tá aqui nos 13,5, eu passei para vocês a medida exata. O meu, ele está um pouquinho maior. Eu sempre corto um pouquinho maior, porque eu gosto dessa margem de segurança, para não ficar nada sem forro. No início, quando eu comecei, eu ia exatamente nas medidas, né? Então, quando você começa, você ainda não tem uma direção certinha. Então, acabava que um pedaço ficava sem forro, outro não. Ó, então eu pego e jogo todo esse meu forro para trás, né? Ó, certo? Ó, ficou o canal do zíper e a parte de baixo com o forro certinho, tá? Então agora eu passo uma costura aqui, ó, pode ir lá para... Ó, por que eu gosto de a mais? Ó, porque eu tenho certeza, ó, na hora que eu tô passando aqui desse lado, o outro não tá sem, eu não tô puxando tudo para um lado só. Desculpa, pessoal. Ó, então eu venho e passo uma costura nas duas laterais, prendendo esse forro nessa minha parte de baixo do canal do zíper. Tá? Passei. Vou do outro lado agora também. E passo também a costura. Depois é muito simples, é só refilar o excesso do forro, né? E tá todo mundo aqui com forro. Aqui, ó, é legal a gente passar uma costura, tá? Rebater, joga tudo pra cima, ó. Passei, rebati dos dois lados. Fica bem bonito, tá? Vamos lá. Passei, jogando o forro pra trás, né? Ó. Agora eu vou refilar esse excesso do meu forro, que é bem pouquinho também, ó. É só umas beiradinhas.
vou refilar e o meu canal do zíper ele está pronto. Ó, deixa eu virar ele aqui do direito para vocês verem como que ficou. E eu tenho o meu canal, ó, da frasqueira pronto. Parte superior e parte inferior, tá? Ó. Então, eu vou reservar e nós vamos começar a trabalhar agora na frente e costas da nossa frasqueira. Pessoal, voltei. Guardei o meu canal do zíper, que ele está pronto. E agora nós vamos começar a trabalhar na frente e costas da frasqueira. Aqui eu tenho frente e tenho costas. Lembrando as medidas, 27 por 15 centímetros de altura, tá? O que eu fiz aqui? Peguei e arredondei uma leve arredondada apenas na parte superior, nos dois cantos da parte superior do nosso retângulo, ó. Então, ele ficou assim, tá? Levemente arredondado, certo? Então, eu fiz isso e já adiantei aqui o meu vivo, ó. Passei um vivo somente nas laterais e na parte superior. Na parte de baixo, a gente não passa o vivo, certo? Então, eu fiz isso, frente e costas da nossa frasqueira. Já coloquei também o forro, ó. Já passei também o forro, passei uma costurinha de segurança e está aqui tudo preso, ó. Tá? Já passei aquela costurinha segurando todo o vivo, que faz toda a diferença no nosso vivo. Aqui o importante, ó, é que não tenha nada sobrando aqui. Que o vivo, ele tem que estar, para ele ficar bonito, ele tem que estar bem alinhado aqui, ó, na peça mesmo. Então, aqui na parte superior, a gente está vendo a tira do vivo. Eu não estou vendo tira da bolsa, né? Geralmente, quando o vivo ele está mais baixo do que a bolsa, você vê aquela parte assim da bolsa, ele não vai dar certo. Ele fica feio, aquele vivo feio. Então, o vivo tem que estar bem assim, ó. Ele tem que estar bem certinho mesmo com a peça, certo? Então, essa parte é muito simples, por isso que eu já trouxe adiantado para vocês, certo? Então, aqui ó, tem um forrinho. Caso vocês queiram aqui, vocês podem colocar bolso com elástico, bolso com zíper, bolso simples. Dá para usar a imaginação aí e fazer muitos bolsos, tá? Aqui, essa daqui já é uma encomenda, então aqui a pessoa não quer bolso, não tem necessidade de bolso, porque eu fiz também um porta-higiene que vai justamente dentro dessa frasqueira, tá? Então ficaria muita coisa e aí já é um kitzinho, que depois, caso vocês queiram, esse porta-higiene eu também posso trazer aqui para vocês, tá? Então, feito isso, tá pronto nossa frente nas suas costas, né? Então, aqui o importante é agora a gente achar o meio aqui da parte superior e meio da parte inferior, tá? Pelo menos de uma das partes, para que a gente possa fazer o encaixe certinho do canal do zíper. Ó, só dei um piquezinho para achar aqui o meio. Gente, tem muita gente que fala que tem dificuldade do vivo ficar bonito. O vivo, ele só vai ficar bonito, tá? Se ele estiver bem alinhadinho na peça. Então, assim, ó, quando vocês estiverem usando um tecido digital ou até mesmo um rotativo, o que eu costumo fazer? Eu costumo engomar a tirinha. Então, ela vai ficar bem firminha. Então, você faz aquela tirinha de 3 centímetros, engoma, e aí você passa ela dobradinha, então ela vai ficar bem firme. Então, a hora de que você vai encapar o espaguete, fica bem bacana, assim, não tem dificuldade, o vivo fica bem bonito, tá? Então, esse daí é uma dicasinha que é importante e que funciona muito bem aqui pra mim. Fiz as marcações do meio, nós vamos voltar pro nosso canal do zíper. Ó. Lá, minha frente e costas já estão prontas, voltei pro meu canal do zíper. Aí, o que acontece? Aqui é a hora de posicionar a alça. Então, assim, vai ficar muito do gosto de vocês posicionar a alça, tanto da parte de baixo do zíper, como da parte da abertura do zíper,
tá? Na minha frasqueira eu coloquei a alça da parte que abre, tá? Mas essa daqui a pessoa me pediu a alça na parte das costas, na parte de trás. Então eu venho, eu alinho aqui a minha alça, ó, com a costura aqui, ó, que finalizou a minha lateral. Aqui, ó, que finalizou o meu zíper. Então eu vou alinhar aqui certinho. Ó, assim mesmo, tá? Ó, alinhei aqui e vou passar uma costura para prender aqui. Ó. Mostrar aqui bem de pertinho, né? Porque o tecido é preto e eu já quis trazer para vocês, aproveitando a encomenda, né? No preto a gente sabe que não é muito legal, não dá para ver muito bem, mas eu já quis trazer aqui essa aula para vocês que eu gostei muito desse resultado, tenho gostado muito do resultado. Olha, por isso que eu quis trazer essa peça aqui para vocês, tá? Então, coloquei. O que nós vamos fazer agora, gente? Ó, vou virar tudo pro lado do avesso e eu já vou passar o meu viés nas duas laterais, tá? Aqui, ó, eu cortei uma tira do próprio tecido do forro. Eu não cortei enviesado, tá? Só para vocês saberem. Não cortei enviesado. Para mim, eu acho que não tem necessidade. Eu cortei na largura certa aqui das minhas medidas. Eu já fiz o teste. Fiz e refiz, eu sempre faço 2, 3 peças antes de trazer a aula aqui para vocês. Então, não teve problema, deu tudo certinho. Aqui eu estou usando um tricoline, ó, tá? Um tecido 100% algodão, de excelente qualidade, tá? Um tecido da Fabricarte, que vocês encontram aqui no site da Miltons também. Então, ele não dá problema pra gente, não. Então, vocês podem cortar a tirinha reta mesmo, não tem necessidade de ser cortado enviesado, a não ser que vocês queiram. E se quiser também aqui, pode estar usando um viés pronto já, um viés de algodão ou um viés de borneon, tá? Eu gosto de usar o tecido do próprio, fazer o viés com o tecidinho do próprio forro. Então, ó, dobrei a pontinha e já vou passar aqui, ó, direito do meu tecido do viés com o direito do meu tecido do forro. Então, eu vou passar nas duas laterais, porque sendo assim, a gente já, a hora que você encaixou as peças e costurou ela já com o pé do vivo, eu sempre quando tenho peças com vivo, eu já procuro sempre aplicar o viés antes, caso a peça tenha viés. Para depois a gente só fazer apenas uma costura, né? A gente vai costurar depois tudo com o calcador de vivo e vai ficar tudo certinho. Porque é ruim quando você fica desmontando, costurando várias vezes a peça. Costurei com o pé de vivo, depois vou aplicar o viés. Então, a gente corre muito risco de ficar passando muita costura e desalinhar aí essa costura, essa peça com o vivo, né? Então eu já faço isso, ó. Chegou aqui na minha emenda, eu já corto o excesso. Então aqui, ó, eu cortei 2 tiras, tá? Eu cortei 2 tiras. Deixa eu ver o que aconteceu, se o vídeo parou. Pessoal, voltando, recapitulando que aqui na hora que eu olhei no vídeo, o vídeo estava parado, né? Então não sei se foi. Só para recapitular então. Aqui, ó. Virei a minha peça, meu canal do zíper do avesso e passei já aquela tirinha do viés, tá? Aqui eu cortei essa faixa com 4 centímetros. E eu estou costurando, ó, direito da minha faixa com o direito do tecido do forro. E eu estava dizendo, gente, que eu faço isso toda peça que vai o vivo. Então eu já costumo, eu gosto de pôr, já aplicar esse viés para que eu não precise ficar repetindo várias costuras passando para que a gente não desalinhe aí o vivo, né? Porque o vivo ele já não é muito fácil de trabalhar, então quanto menos costuras a gente ficar passando,
melhor, tá? Então, é isso aí. Eu já vou aplicar já nas duas laterais, por toda a extensão, essa faixa do viés. E como eu estava dizendo aqui para vocês, ó, não tem necessidade de ser uma faixa enviesada, tá? Ó. Então, passei as duas tiras, ó, vou virar aqui para vocês, para mostrar certinho para vocês aqui, ó. Então, eu já passei dos dois lados a tira do viés, para que depois agora, na hora de fazer a junção do canal do zíper com a frente e costas, a gente já tem esse viés aqui aplicado, tá? Então, agora que eu vou achar o meio, unindo aqui ao canal do zíper, meio com meio certinho. Aqui, ó, vou dar um piquezinho. Vou fazer isso dos dois lados, é super importante a gente achar o meio, porque a gente alinha as peças, deixa os dois lados do mesmo tamanho, tá? Ó, fiz o meu pique aqui. Peguei aqui uma das partes, né, da frente, ó, e vou unir aqui, ó. Direito com direito, né, ó. Direito com direito. E vou colocando. Isso eu vou fazer por toda a volta. Vou colocar os clipes e depois eu vou alinhavar todinha essa peça, tá? Ó, esse é muito importante. Chegou aqui, ó, na parte de baixo, onde tá quadradinho, gente, um segredinho. Eu venho aqui e dou um leve piquezinho até a costura, tá? Aqui, ó, porque na hora que, com esse piquezinho aqui, ele dá uma quebrada e ele vira aqui certinho pra mim, ó, tá? Ó, ele deu uma quebradinha e ele virou certinho. Então, a gente consegue essa dobra perfeita, tá? Ó, vou pôr mais clipes aqui. Vai fazendo a união, né? Ó, certinho. Aqui. Bem certinho. Vem aqui, dá aquele piquezinho. Quebrou aqui. Ó. Toda a volta, tá? Gente, vocês viram que não tem segredo, que é uma peça bem gostosa de fazer, vocês vão ver. A primeira pode dar um pouquinho de trabalho, né? Tudo que a gente vai fazer pela primeira vez dá, mas é uma peça super vendável, uma frasqueira muito bacana, né? Ó, muita utilidade para ela aí, certinho, tá? Ó, então passei aqui, ela encaixa as medidas certinha aqui. Essa já é a quarta frasqueira que eu faço, tá bom? Então aqui as medidas não tem erro, pessoal, é só cortar certinho e fazer e preservar as costuras aí, as margens certinhos da sua máquina, nem para mais nem para menos, tá? Se é na doméstica é 1,75 e se é na industrial é 1 centímetro, né? Que é meio para cada lado e 0,75 para cada lado da doméstica. Então, ó, encaixou certinho. O que que eu faço agora? Agora eu venho e alinhavo tudo isso para que depois eu possa passar a costura já com o pé de vivo, certo? Por quê? Porque nós estamos usando o vivo lá dentro. Então, eu vou passar essa costura com o calcador de vivo, tá? Então, agora eu vou dar uma paradinha no vídeo, vou alinhavar toda essa peça, alinhavar os dois lados e passar a costura e venho trazer para vocês darem uma olhadinha. Pessoal, ó, então, alinhavei, né, os dois lados, aqui, certinho, e passei
uma costura com o calcador de vivo, tá? Nas laterais e na parte superior da peça. Na parte inferior, a gente pode passar com o calcador normal, tá? Agora eu vou desvirar para vocês, pra gente ver como que ficou. E se precisar corrigir, a gente vai lá, né, e corrige alguma coisinha. Ó. Empurra certinho as partes de baixo, ó, né? Aqui eu tenho o meu vivo, ó, certinho. Do outro lado também. Aqui. Aqui eu vou fechar o viés ainda, tá? Por isso que ele tá pegando um pouquinho. Ó. E aí é só a gente ir arrumando pra dar o formatinho da frasqueira, tá bom? Ó. Então aqui eu tenho ela bem bonita, prontinha. Aqui ela é uma necessaire masculina, ficou bem legal, tá? Ficou bem bacana, ó, com abertura expansiva. E aqui no meu cursor agora eu vou fazer uma alcinha, tá? De 1 centímetro, baixinha, pequenininha, nos dois cursores. Ó, de vez em quando dá uma paradinha aqui no vídeo, mas é a bateria, tá? Ó, então a alcinha aqui. E assim, aqui está a nossa frasqueira prontinha. Agora é só finalizar o viés, né, com o pontinho invisível e entregar para o cliente. Pessoal, ó, então peça finalizada, desvirei, né? Agora é só ir ajustando aqui, ó, as costurinhas, né? Olha que linda que ficou, tá? Nesse matelaçado marmorizado, tá? Esse aqui é o marmorizado preto, ó, ela ficou certinha, tá? Olha que coisa mais linda, essa daqui é uma masculina, né? Que nós terminamos, acabamos de fazer, olha que linda e super utilitária essa frasqueira. Tá? Tenho certeza aí que vai fazer o maior sucesso aí no ateliê de vocês. Essa daqui também é meu piloto, ó, a versão no clarinho, né? Olha que linda que ficou. Pessoal, e essa foi a nossa aula de hoje, né? No último dia do ano, é um presente que eu trouxe para vocês aqui. Toda a equipe da Miltons, aqui do Miltons Ensina e do Miltons Loja. A gente gostaria de agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado durante todo esse tempo, todo esse ano de 2022, que 2023 seja repleto aí de muitas alegrias e realizações, né? E eu muito obrigada a todas as meninas aí, todo o pessoal aí do grupo Miltons Ensina, também que está sempre comigo aí, apoiando aí a gente, tá? Muito obrigada e feliz ano novo para todo mundo, para todos nós, né? Com muita saúde, com muita alegria, né? Com muitas realizações, tá bom? É o que a equipe da Miltons Ensina e da Miltons Loja deseja a todos vocês. Muito obrigada e até a próxima aula do grupo Miltons Ensina.